E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O vídeo que circulou nas primeiras horas da manhã trouxe imagens que chocaram o mundo do futebol, dirigentes cabisbaixos, torcedores incrédulos e um comunicado oficial que parecia impossível de ser assimilado. O Santos Futebol Clube confirmou que um de seus principais jogadores foi flagrado em exame antidoping, como consequência, suspenso por 1 ano das competições oficiais. A revelação caiu como uma bomba e rapidamente se tornou o assunto mais comentado do país. A notícia não se limitou ao ambiente esportivo. Em poucos minutos, jornais de economia, política e cultura já repercutiam o escândalo, destacando o impacto que a suspensão pode ter na imagem do clube e na carreira do atleta. O Santos, que vinha tentando reconstruir sua credibilidade após anos de dificuldades financeiras e esportivas, agora enfrenta uma crise de proporções inéditas. Nos bastidores, a descoberta foi tratada com sigilo até o último momento. O exame, realizado em partida oficial do Brasileirão, apontou substâncias proibidas que não poderiam ser justificadas por qualquer tratamento médico. A comissão disciplinar da CBF agiu rapidamente e determinou a suspensão preventiva, confirmada em julgamento que decretou o afastamento por 12 meses. A repercussão entre os torcedores foi imediata e devastadora. Nas redes sociais, milhares de mensagens expressaram indignação, tristeza e até revolta. Muitos não conseguiram acreditar que um ídolo recente pudesse estar envolvido em um episódio tão grave. A confiança, construída com gols e atuações memoráveis, agora se transformava em desconfiança e frustração. A Vila Belmiro, palco de tantas glórias, amanheceu em silêncio. Torcedores que costumam se reunir para celebrar vitórias agora se encontravam para discutir o futuro do clube diante da suspensão. O clima era de luto esportivo, como se uma parte da identidade santista tivesse sido arrancada. A imprensa esportiva dedicou horas de cobertura ao escândalo. Programas de televisão, rádios e portais digitais transmitiram análises, entrevistas e debates sobre o impacto da suspensão. Especialistas em direito esportivo explicaram que o jogador terá que cumprir integralmente o período de afastamento, sem possibilidade de redução, a menos que consiga provar contaminação acidental. Internacionalmente, a notícia também repercutiu. Veículos de comunicação da Europa e da América Latina destacaram o episódio como um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro. O Santos, que sempre foi referência mundial por revelar craques, agora aparecia nas manchetes por um motivo negativo, o que ampliava ainda mais a dimensão da crise. O elenco santista também foi diretamente impactado. Companheiros de equipe se manifestaram em apoio ao jogador, mas ao mesmo tempo demonstraram preocupação com o futuro da temporada. A ausência de uma peça-chave no esquema tático compromete o planejamento e exige mudanças imediatas por parte da comissão técnica. No mercado financeiro, analistas destacaram que o escândalo pode afetar contratos de patrocínio e parcerias comerciais. Empresas que associam suas marcas ao Santos já avaliam o impacto da notícia e discutem estratégias para minimizar danos. A credibilidade do clube, fundamental para atrair investimentos, agora está em xeque. A comunidade santista, além da tristeza, demonstrou união. Associações de torcedores organizaram vigílias e atos simbólicos em frente à Vila Belmiro, reforçando o papel do clube como elemento central da identidade local. O Santos, mesmo em crise, continuava a ser símbolo de pertencimento e paixão coletiva. No ambiente político do futebol, o escândalo gerou debate sobre a eficácia dos controles antidoping e a necessidade de políticas mais rigorosas. Federações e entidades esportivas se manifestaram em apoio ao Santos, mas destacaram que a responsabilidade individual do atleta não pode ser ignorada. O impacto cultural também foi significativo. O Santos, que sempre foi referência de talento e arte dentro de campo, agora se tornava exemplo de como a disciplina e a ética são fundamentais no esporte. O episódio trouxe reflexões sobre valores e responsabilidade, ampliando o debate para além das 4 linhas. Ex-jogadores e ídolos do passado se manifestaram com pesar. Muitos destacaram que o episódio mancha a história do clube, mas reforçaram que o Santos tem força para superar a crise.
Alguns lembraram que o Peixe já enfrentou momentos difíceis e sempre conseguiu se reinventar, transformando dor em superação. Nas redes sociais, o engajamento foi gigantesco. Milhões de interações em poucas horas transformaram o escândalo em um dos assuntos mais comentados do mundo. Torcedores de diferentes clubes se uniram em comentários, alguns criticando o jogador, outros demonstrando solidariedade ao Santos. A comissão técnica já trabalha em alternativas para suprir a ausência do atleta suspenso. Jovens da base podem ganhar espaço, e contratações emergenciais estão sendo avaliadas. A mensagem é clara: o Santos não pode parar, mesmo diante de uma crise tão profunda. O futuro do jogador, no entanto, é incerto. A suspensão de um ano compromete sua carreira e pode afastá-lo de grandes oportunidades. Especialistas afirmam que será difícil recuperar a credibilidade e que o episódio ficará marcado para sempre em sua trajetória. O Santos, por sua vez, terá que lidar com as consequências imediatas e de longo prazo. A reconstrução da imagem exige transparência, disciplina e resultados dentro de campo. O clube sabe que precisa transformar a crise em oportunidade de fortalecimento institucional. Apesar da dor, há espaço para esperança. Muitos torcedores acreditam que o Santos pode usar o episódio como ponto de virada, reforçando valores e construindo uma nova fase baseada em ética e responsabilidade. A ideia de que o clube renascerá mais forte após o escândalo começa a ganhar força. No fim, a narrativa é clara: o Santos viveu um dos maiores escândalos de sua história, um episódio que transcendeu o esporte e se transformou em fenômeno social. A dor foi profunda, mas também revelou a força de uma torcida apaixonada e de uma instituição que, mesmo em crise, continua sendo símbolo de grandeza. O vídeo que iniciou tudo, com imagens de silêncio e incredulidade, ficará marcado como registro histórico de um momento que promete redefinir os rumos do clube. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão do escândalo de doping envolvendo o jogador do Santos foi imediata e devastadora, atingindo não apenas o clube, mas todo o cenário esportivo nacional. A notícia se espalhou como um incêndio, dominando programas esportivos, telejornais e debates em rádios, enquanto torcedores tentavam compreender como um ídolo recente poderia estar envolvido em um episódio tão grave. O choque inicial rapidamente se transformou em uma onda de indignação coletiva. Entre os torcedores santistas, o sentimento predominante foi de frustração e tristeza. Muitos que idolatravam o atleta se sentiram traídos, como se a confiança construída ao longo de suas atuações tivesse sido quebrada de forma irreparável. Em grupos de discussão e nas arquibancadas, o tom era de luto esportivo, com declarações de que o clube havia perdido não apenas um jogador, mas também parte de sua credibilidade. A imprensa esportiva mergulhou no caso com intensidade. Programas de televisão dedicaram horas de cobertura, especialistas em direito esportivo foram convidados para explicar as consequências da suspensão e jornalistas investigativos começaram a apurar detalhes sobre como a substância proibida teria sido ingerida. O episódio se tornou pauta diária, com novas informações surgindo a cada momento e mantendo o público em constante expectativa. No mercado publicitário, o impacto foi imediato. Empresas parceiras do Santos avaliaram o risco de associar suas marcas a um clube envolvido em escândalo de doping. Algumas chegaram a suspender campanhas, enquanto outras reforçaram cláusulas contratuais para proteger sua imagem. Esse movimento mostrou que o episódio não afetava apenas o campo esportivo, mas também o ambiente comercial e financeiro. Os rivais paulistas aproveitaram o momento para lançar críticas veladas, destacando a importância da disciplina e da ética no futebol. Embora houvesse solidariedade institucional, era evidente que a suspensão de um jogador-chave enfraquecia o Santos e poderia alterar o equilíbrio de forças nas competições estaduais e nacionais. O episódio, portanto, tinha reflexos diretos na disputa esportiva. Internacionalmente, a notícia também repercutiu com força. Veículos de comunicação da Europa e da América Latina destacaram o escândalo como um dos maiores da história recente do futebol brasileiro.
O Santos, que sempre foi referência mundial por revelar craques, agora aparecia nas manchetes por um motivo negativo, ampliando ainda mais a dimensão da crise e colocando em xeque sua reputação global. Ex-jogadores e ídolos do passado se manifestaram com pesar. Muitos destacaram que o episódio mancha a história do clube, mas reforçaram que o Santos tem força para superar a crise. Alguns lembraram que o Peixe já enfrentou momentos difíceis e sempre conseguiu se reinventar, transformando dor em superação. Essas declarações ajudaram a acalmar parte da torcida, mas não diminuíram a gravidade da situação. Nas redes sociais, o engajamento foi gigantesco. Milhões de interações em poucas horas transformaram o escândalo em um dos assuntos mais comentados do mundo. Torcedores de diferentes clubes se uniram em comentários, alguns criticando o jogador, outros demonstrando solidariedade ao Santos. A polarização foi intensa, com debates acalorados sobre ética, responsabilidade e o futuro do atleta. A comunidade santista também foi diretamente impactada. Associações de torcedores organizaram vigílias e atos simbólicos em frente à Vila Belmiro, reforçando o papel do clube como elemento central da identidade local. O Santos, mesmo em crise, continuava a ser símbolo de pertencimento e paixão coletiva, mostrando que a instituição é maior do que qualquer jogador. Por fim, a repercussão cultural consolidou o episódio como um marco negativo na história do Santos. O escândalo trouxe reflexões sobre valores, disciplina e responsabilidade, ampliando o debate para além das quatro linhas. A notícia, portanto, não foi apenas esportiva, foi um fenômeno social que colocou o Santos no centro das atenções globais e reafirmou a necessidade de reconstrução ética e institucional. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.